Olá, gente. Boa tarde. Realmente fazer videoaula é o cúmulo da depressão. Eu estou descobrindo que isso realmente não é uma tarefa fácil, então vocês me perdoem se ficar uma aula muito ruim, porque falar para um pontinho preto na minha frente é surreal. Eu sou um ser afetivo, social e preciso interagir com pessoas. Bom, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. A gente está cada um dando o que tem, né? E tentando até dar o que não tem, porque a gente está vivendo um momento muito complicado. Então, eu estou tentando, né, adaptar o meu trabalho a esse novo estilo e eu espero que seja compreensível para vocês. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Então, a gente vai continuar falando sobre a biologia do neurônio. Na última aula, que foi presencial há 2 semanas atrás, a gente conversou sobre a bioeletrogênese, como é que os neurônios eles conseguem manipular, né, o potencial elétrico de membrana para usar essa manipulação, né, como o verdadeiro meio dele fazer o papel dele dentro da computação neural, que é processar, ser as unidades processadoras, computadoras de informação. Agora a gente vai falar sobre a sinapse, que é exatamente quando um neurônio se conecta com outros neurônios, ou até mesmo outros tipos de células, para poder, né, integrar, né, esse papel numa larga escala. Eu não sei se eu falei isso para vocês na aula, mas eu vejo o cérebro muito mais como uma grande internet do que como um computador, como as pessoas gostam de falar, por vários motivos. Um deles porque ele já é formado por 80 bilhões de computadorzinhos, que são, cada computador é um neurônio, e a gente já, apesar de ser um computador muito elementar, ele processa informações, né? Ele simplesmente não transmite ela para a célula seguinte. Ele condiciona os sinais elétricos, né, transformando a informação em outra coisa. Então é um ser inteligente o neurônio, de fato. Então, quando eu falo em network e não no computador, para o cérebro, é porque realmente isso é um sistema muito plástico, muito dinâmico, né, que se transforma a todo instante, né? Muito mais parecido realmente com a dinâmica, né, dos computadores que se interconectam via internet, onde não existe um centro de controle. O cérebro não tem um centro de controle. Apesar das nas próximas aulas a gente vai estudar mais a neuroanatomia funcional, ver que ele tem estruturas especializadas, a gente já falou disso nas outras aulas, mas ele não tem um centro de controle. Não, ele é uma auto-organização. É um sistema complexo, emergente, que se mantém estável longe do equilíbrio com grande consumo de energia. Basicamente, esse é o conceito clássico para um sistema complexo como o cérebro. Então, nessa aula a gente vai estudar sinapses, que são essas conexões, que são, a gente vai falar depois, vai ter uma aula de plasticidade, né, mas vocês podem saber que são muito dinâmicas. Os neurônios estabelecem reestabelecem sinapses uns com os outros de uma forma plástica, ou seja, o neurônio hoje conecta com o neurônio A, hoje se conecta com o neurônio B, amanhã não vai estar fazendo essa conexão, né? Vai estar se conectando com o neurônio C. E esses processos plásticos dinâmicos é que determinam grande parte a capacidade do cérebro, do sistema nervoso ser adaptativo às diferentes condições que o mundo te oferece. E quando a gente fala de sinapse, né, a gente está falando dessa conexão básica. Vocês têm ideia do... A sinapse é cientificamente uma descoberta relativamente recente, remonta do início do século XX, quando os microscópios estruturais, os experimentos fisiológicos começaram a evidenciar a existência dela, mas teoricamente ela já é idealizada um tanto quanto antes. O que vocês estão vendo aí, essa figura, né, ela foi destacada de um trabalho de um neurologista que se tornou muito famoso no século XX, chamado Sigmund Freud. Essa imagem é uma das lâminas do projeto para uma nova psicopatologia de 1895 que Freud escreveu. Inclusive, essa imagem, ela hoje faz parte do encarte artístico do Kandel, que é o maior livro de neurociências do mundo, o melhor e mais fodástico de todos. Onde Freud, dentro do seu primeiro grande trabalho acadêmico, que foi o projeto para uma nova psicopatologia, ele faz um trabalho basicamente de um modelo teórico neurobiológico para o funcionamento da mente, né? E dentro desse modelo ele teorizou a existência da sinapse. E ele representa a sinapse exatamente como uma conexão
virtual, ou seja, as duas células não se encostam de fato, né? Mas elas estão próximas e de alguma forma uma célula vai interagir com outra célula, com outro sistema, né? Interferindo assim no estado da célula subsequente e fazendo com que a informação possa se propagar pelo sistema, né? Então Freud não tem notícia de ninguém antes dele, mas se ele não é o pai, ele é um dos contemporâneos que idealizou o conceito de sinapse e hoje logo depois se confirmou e hoje já é algo relativamente bem conhecido. Então a sinapse basicamente é a estrutura, é o contexto onde as células vão se comunicar, os neurônios vão se comunicar. Tá? Você tem basicamente dois tipos de sinapse. O primeiro tipo é o que chama de sinapse química. Essa realmente faz uma transmissão de informação meio linear. Basicamente, é talvez o tipo mais numeroso, não o mais diversificado, mas o mais presente dentro do sistema nervoso e fora dele, seja a sinapse elétrica. Que nada mais é, como a gente está vendo aqui, do que uma junção tipo gap entre duas células diferentes. Podem ser dois neurônios, células de glia. Células musculares também fazem sinapses elétricas, como células de músculo cardíaco, está aqui, né? E músculo liso. A informação se propaga através de suas sinapses. Na verdade, o que ela faz é transferir o estado de uma célula para a célula subsequente. Quando eu chamo de estado, eu estou falando do estado elétrico dessa célula, tá? Vocês se lembram lá da aula de bioeletrogênese, esse estado elétrico muda à medida que você produz abertura e fechadura de canais, né? E a sinapse elétrica ela transmite esse estado elétrico para outra célula, tá? Então, basicamente, ela sim é uma transmissão de informação. Até que me provem o contrário, ela está literalmente transferindo o estado funcional de uma célula A para uma célula B. Então, ela é muito utilizada em fibras musculares, onde você tem onde o músculo do coração, né, que são chamados de sincício funcional, né, você tem aquelas fibrazinhas que se conectam uma na bundinha da outra, e a onda, o potencial de ação que produz a contração do músculo cardíaco, né? Vocês aprenderam isso lá na fisiologia. Ele se transmite para a fibra muscular subsequente através de sinapses elétricas. Na verdade, o que elas são? Ela forma um grande sincício funcional mesmo. Ela produz uma solução de continuidade entre citoplasmas, através de canais, tá vendo que a gente vê aqui no detalhe, porozinhos, né? Que produzem uma solução de continuidade entre citoplasmas e células diferentes, transpassando as respectivas membranas. Isso aí é provavelmente uma evolução das junções tipo GAP, tipo desmossômicas, de células da pele, por exemplo. Uma célula da pele está grudada na outra porque você tem estruturas proteicas que ancoram, atravessando, né, a membrana de uma célula para outra, ancorando uma célula na outra, amarrando mesmo uma célula na outra. Isso aqui é uma imagem, uma foto eletrônica, né, da superfície de uma célula, né, de uma sinapse elétrica de uma célula. Esse conjunto de milhares de canais que produzem uma solução de continuidade entre duas células, fazendo com que o estado funcional de uma célula elétrico seja transmitido, seja propagado para outra célula a seguir. Então, removi a gravação desse slide porque não estava muito bom, vou começar de novo. Agora a gente vai falar sobre sinapses químicas, diferentes sinapses elétricas que produzem uma solução, onde tem uma solução de continuidade de um neurônio para o outro, e o estado funcional de uma célula, ele literalmente ele se propaga para outra célula, a gente aqui vai ter uma barreira, literalmente física e química, entre as duas células, que é a sinapse química, por onde mediadores químicos vão ser liberados, né, para que ocorra a comunicação entre as células, que não vai ser simplesmente uma transmissão de estado celular de A para B. Aqui a gente está vendo duas fotos eletrônicas da estrutura de uma sinapse. Isso aqui seria o que a gente chamaria de terminação axonal, né? Uma célula pré-sináptica. A gente vai falar mais sobre isso no próximo slide, mostrando aqui que ela é uma estrutura sacular, cheia de vesículas pequenininhas, que estão em azul, que são cheias de neurotransmissores, né? E aqui a gente está vendo uma outra foto dessa sinapse, já uma foto
por transparência, né? A gente vê aqui exatamente as duas células, né, se conectando, apesar de não estarem encostadas, existe uma distância, membrana preta aqui, né, membrana, esse fio preto, existe uma distância real entre as duas células, mas é onde elas estão se conectando. Basicamente o que acontece? A célula pré-sináptica, né, que vai se comunicar com a célula pós-sináptica, ela, como a gente vê na foto ao lado também, ela tem aqui um grande reservatório de vesículas, são esses pequenos saquinhos cheios de neurotransmissores, e liberando essas vesículas nessa fenda, nesse espaço pequenininho que existe entre as duas células, de alguma forma, essa célula pré-sináptica vai perturbar ou vai modular, né, a fisiologia da célula pós-sináptica, levando assim a transmissão de uma informação, ou seja, a comunicação de uma informação da célula pré para a célula pós-sináptica. Eu tive que dar uma interrompida para mexer nos slides porque, de fato, eles não estavam formatados para eu estar aqui, ó. Vocês estão me vendo aqui, né? Na telinha, ali, nesse buraquinho. Então, tive que afastar as coisas aqui para poder minha cara não atrapalhar tanto o slide. Bom, o que nós estamos vendo aqui neste slide? A gente está vendo um esquema que está no meu livro de Fisiologia, Moron e Abramov, das 4 etapas do que seria o processo de transmissão sináptica, de comunicação entre uma célula pré-sináptica, um neurônio pré-sináptico, com um neurônio, né, ao qual ele se conecta. Mais uma vez, a gente pode ver aqui de forma esquemática, diferente daquela foto, né, que é bem confusa, a estrutura da sinapse, né? Então, basicamente, a gente tem aqui a gente tem o terminal axonal, né? Esse terminal ele é onde se você tem aquela quantidade de saquinhos cheios de neurotransmissores, que são as vesículas, né? E que a gente tem a membrana pós-sináptica, que pode ser, geralmente, academicamente, a gente relaciona ela aos dendritos. A superfície dos dendritos, onde estariam as membranas pós-sinápticas e as sinapses estariam ali ao longo dos dendritos. Mas, de fato, qualquer parte do neurônio, né, ele pode ser uma membrana pós-sináptica. Até o próprio botão pós-sináptico pode ser uma membrana pós-sináptica. O botão pré-sináptico pode ser uma membrana pós-sináptica. Por quê? Porque pode existir um receptorzinho aqui, ó, chamado autorreceptor, né, que vai sofrer a ação do neurotransmissor que a própria célula está liberando, né? Isso aqui eu tentei fazer uma setinha, tá? Chegando ali. Uma setinha chegando no receptor. Para poder, né, esse autorreceptor, né, ele para exatamente poder modular a função da própria sinapse. Então, no botão pré-sináptico, né, existem essas vesículas, né, e nas membranas pós-sinápticas existem receptores para as substâncias que serão liberadas pelo neurônio pré-sináptico, os neurotransmissores. Como eu disse, existem receptores na membrana pré-sináptica também, que são chamados autorreceptores, que vão modular essa função sináptica aqui, tá bom? Para um feedback. Bom, o que acontece de fato? O potencial de ação, a gente estudou na aula passada, né? Que é aquele pulso de amplitude fixa, né? Que se propaga pelos axônios das células, né? Em frequências variáveis. Ele chega no terminal axonal, ou seja, aqui no sistema pré-sináptico, e vai produzir abertura de canais de cálcio e voltagem independentes. Olha que legal. São canais, que a gente viu canais de sódio, né, que vão produzir potencial de ação, e de potássio. Aqui são canais de cálcio. Se abrem, permitindo o influxo do cálcio, que é essa bolinha vermelhinha aqui, né, para a célula, tanto por uma questão de diferença de concentração, quanto também por uma diferença de potencial elétrico, ou seja, o interior da célula é eletronegativo em relação ao exterior, formando um campo elétrico que puxa as cargas positivas para dentro, não é bom? Não é mesmo? E esse cálcio que penetra com a chegada do potencial de ação vai se conectar, vai se ligar a receptores específicos para ele que existem nas vesículas de neurotransmissores, que estão aqui.
essas vesículas. Vocês estão vendo aqui pretinho, né, um receptor para o cálcio. Uma vez que o cálcio se liga a esse receptor, ele forma uma verdadeira ponte que conecta, que ancora essa vesícula na membrana do neurônio aqui, ó, na membrana pré-sináptica, tá? Uma vez que essa ancoragem acontece, a gente vai ver no próximo slide isso com mais detalhe, essa vesícula se abre, liberando esse neurotransmissor para o meio extracelular, aqui na fenda sináptica, né? E a gente vem para B, que é quando está ocorrendo esse processo de liberação, que você vê que o potencial de ação já passou. Estou tentando fazer um desenho dinâmico para vocês entenderem. O potencial de ação já foi embora, o canal de cálcio voltagem dependente já fechou, mas o cálcio entrou e está fazendo a liberação do neurotransmissor. Ele vai começar a se ligar. Você vê que tem dois tipos de receptores, né? Esse aqui e esse aqui. Então, esse neurotransmissor vai se ligar a receptores específicos para ele. Se esse neurotransmissor é o glutamato ou a acetilcolina, vai se ligar a receptores para ele. E aí, essa ligação ao receptor na membrana pós-sináptica, tá vendo? Tem uma setinha aqui, ó. Uma setinha. Vai levar, a gente vai ver como, a abertura de canais de membrana na membrana pós-sináptica. Esse canal de membrana, no caso aqui que vocês estão vendo, ele está fechado aqui, ó, né? Agora aqui ele está aberto no B. Ele abre e deixa entrar o íon, né? Vamos pôr aqui, digamos, é o sódio, fazendo com que, olha aqui, o que que a gente vai ter? Um potencial pós-sináptico de sódio excitatório, que vai fazer o quê? Né? Essa curva azul, ela representa a variação no tempo do potencial de membrana nesse pedacinho da célula aqui, né? Que é o potencial pós-sináptico. Então, está feita a transmissão do pulso, ou seja, da informação, um bit de informação. Tem várias coisas que vão interferir nisso aí. A gente pode falar disso mais tarde, mas esse é o modelo didático, tá bom? O potencial de ação chega na célula pré-sináptica, abre canais de cálcio voltagem dependentes que permitem fluxo de cálcio para o interior da célula pré-sináptica. Esse cálcio vai ser um conector entre a vesícula e a membrana pós-sináptica, fazendo com que essa vesícula se ancore na membrana e, a partir daí, se libere o neurotransmissor na fenda sináptica. Esse neurotransmissor, já no B, vai se ligar a receptores específicos para ele, fazendo que uma cascata de eventos intracelular abra um canal iônico qualquer que vai levar a uma mudança do estado elétrico de repouso da membrana naquele local. No caso da figura, é um potencial excitatório, porque provavelmente entrou sódio ou até cálcio, diminuindo a negatividade interna da membrana naquele lugar, porque esses seriam os positivos. Então você tem um potencial. Agora você nota, isso a gente tinha falado na aula passada, que esse potencial é limitado no tempo. Por quê? Ele só está sendo produzido durante a abertura, ou seja, durante a abertura de canais, durante o funcionamento da sinapse. O que que vai acontecer, que a gente vai ver na letra C, né, tá tudo muito pequenininho, é que depois que o potencial de ação passou pela célula pré-sináptica, abriu os canais de cálcio, liberou o neurotransmissor, depois que isso passou, o neurotransmissor parou de ser liberado, esse neurotransmissor que está conectado aqui no receptor, ó, ele vai ter que ser retirado da fenda, vai ser desconectado. Ou seja, a concentração do neurotransmissor vai começar a cair na fenda sináptica, fazendo com que esses receptores que se ligam de forma reversível a neurotransmissores começam a se desacoplar dos neurotransmissores. O que vai produzir isso? Vários eventos, mas principalmente dois. Vocês estão vendo aqui, ó, uma bolinha que é uma bomba de recaptação de neurotransmissor, que vai recaptar esse neurotransmissor de volta para dentro da célula. Ele aqui, ó, está dentro da célula pré-sináptica de novo. Esse outra personagem é a MAO, que é a monoaminoxidase, é uma enzima que também degrada esse neurotransmissor. Então, depois que o potencial de ação acabou, parou de liberar a vesícula,
com o neurotransmissor na fenda sináptica, né? Essa própria célula vai começar, pré-sináptica, começar a retirar esse neurotransmissor da fenda sináptica, através de bombas de recaptação. Daí vem a bomba de recaptação de serotonina, noradrenalina, através de enzimas MAO e CONT. São duas enzimas que quebram, que destroem a molécula de neurotransmissor. Então, isso é basicamente o fenômeno, né, de washout, de liberação, de limpeza da fenda sináptica do neurotransmissor. E quando esse neurotransmissor sai, o que vai acontecer? Né? Esses canais, que já é a letra D aqui, esses canais vão se fechar, né, porque não tem mais neurotransmissor ligando aqui ao receptor. O canal vai se fechar e as bombas de sódio e potássio da célula pós-sináptica vão recuperar as concentrações originais de sódio e potássio, fazendo com que aqui o potencial pós-sináptico ele seja extinto. Então, essa limitação, ou seja, o potencial pós-sináptico, a sinapse está aberta nesse espaço que eu estou fazendo aqui na letra C. Ó. Aqui, provavelmente, quando você tem essa curvinha, o canal já fechou aqui, ó, nesse ponto aqui, que eu vou marcar de azul. Então, daqui para frente, o que acontece? Daqui para frente já é a bomba de sódio e potássio produzindo a queda do potencial pós-sináptico, né? Ou seja, a célula vai voltando a ficar negativa quanto antes e volta ao estado de repouso, como a gente vê aqui na letra D. Entenderam o que acontece? Está aqui a célula, a sinapse desligada, até o próximo potencial de ação chegar e todo o processo se repetir. Aqui a gente está vendo uma figura mais ampliada, né, do docking, que a gente chama, né, da ancoragem das vesículas mediada pelo cálcio a membranas, a cluster de membranas na célula pré-sináptica, na membrana da célula pré-sináptica. Uma vez que você tem essa ancoragem, o que você tem? Você tem a fusão das duas membranas, que você está vendo aqui, para a liberação do neurotransmissor. Ou seja, a membrana da vesícula se funde à membrana pré-sináptica e se torna parte dela. É a magia de ter uma membrana líquida, né? O pessoal da psicofarmacologia vai indicar que assista essa aula também. A membrana, né, líquida que a gente tanto falou na aula de biologia da célula. E o que acontece, então, de fato, né, basicamente, quando o receptor é acoplado ao neurotransmissor durante o processo de transmissão sináptica? O que é esse neurotransmissor? A gente vai falar disso depois, mas dá para saber que é um sinalizador químico produzido pelo neurônio pré-sináptico ou até por outros tipos de células também, que vai mobilizar a produção de potenciais pós-sinápticos na célula pós-sináptica através da abertura, né, de canais iônicos que vão permitir que íons entrem e saiam da célula, alterando o potencial de membrana, que é o potencial pós-sináptico. Essa interação vai acontecer de duas formas. Uma que vocês veem na letra A, isso aqui é a figura do livro do Kandel, tá? É o que chama de direct gating, ou seja, né, o controle do canal, do portão direto, que é dado através de um receptor chamado ionotrópico, porque ele está ligado a um canal iônico. Exemplo, glutamato. A gente vai falar disso mais para frente. Esse receptor, ele se conecta, esse triângulozinho azul, que se conecta a uma região da proteína do próprio canal, fazendo com que o gate, que é o portãozinho do canal, que está aqui representado por essa alavanquinha aqui, ele se abra, causando a permeabilidade no canal para um íon ao qual ele se destina, né? Então, esse tipo de transmissão é muito rápido, é um tipo de transmissão muito dinâmico e muito difundido no cérebro. Mas a única coisa que o receptor faz quando interage com o neurotransmissor, o receptor inotrópico, é abrir esse canal. Em B, a gente tem um indirect gating, que é a abertura do canal indireto, que é mediada quando você tem uma desacoplagem do receptor, que são essas barrinhas azuis aqui, né, que ele está dissociado do canal de membrana que está aqui. Tá? Na letra A, você tem uma associação física entre o receptor e o canal. Aqui você tem uma dissociação física entre o receptor e o canal. O receptor está no lugar, o canal está no outro.
que acontece? Então, esse receptor, por exemplo, aqui tem aqui uma moléculinha aqui dentro, né? Pela cara parece uma acetilcolina, alguma coisa assim. Né? Esse receptor, né, ele vai interagir com o neurotransmissor e vai produzir uma cascata química intracelular. A gente vai falar um pouco sobre isso, através de segundos mensageiros, né? Essa cascata química, nesse caso aqui usando, olha só, um monte de proteínas. Isso aqui é mediado pela proteína G e AMP cíclico. O que é isso? Isso não é muito relevante para a gente na neurociência, no nível do curso que a gente está dando, não. Mas são sistemas enzimáticos e de transmissão de mensagens intracelulares, que por sua vez vão indiretamente ter uma ação efetora, uma função efetora, que dentro de um receptor intracelular, para o segundo mensageiro, né, você vai ter a abertura do canal de forma indireta. Aí, como qualquer pessoa vai se perguntar, mas isso é muito mais complicado do que ter um receptor conectado diretamente a um canal. Realmente é muito mais complicado, mas tem as suas vantagens, e são inúmeras. Primeiramente porque agora esse receptor não precisa só abrir o canal, ele pode fazer outras coisas na célula também. Né? Aqui a gente está vendo uma imagem da retirada dos neurotransmissores, né, da fenda sináptica. A gente voltou aqui a sinapse daqui, esse aqui é a membrana pós e a membrana pré-sináptica. Né? No caso, o que a gente vê? Essa é a figura do livro do Stahl, de uma edição antiga. Aqui a gente teria o receptor para o neurotransmissor. Depois que ele foi liberado, basicamente dois mecanismos. As bombas de recaptação de monoaminas, porque aqui ele está falando de monoaminas, como a serotonina, por exemplo. E enzimas MAO, que são as monoaminoxidases, né? Elas são os dois mecanismos químicos, bioquímicos da célula pré-sináptica para reverter, né, a liberação dos neurotransmissores. A bomba capta, puxa de volta o neurotransmissor para dentro da célula pré-sináptica, e as enzimas, como a MAO, e também tem a CONT com M, COMT, que são enzimas que vão quebrar as moléculas de neurotransmissor, fazendo com que, assim, a atividade da sinapse ela seja revertida e seja cessada. Né? A gente vai falar, então, falando do receptor. E aqui a gente está falando, né? A gente parou, né, de falar do receptor, né? Porque vai trabalhar para os segundos mensageiros. A gente vai voltar daqui a pouco a falar disso, né? Para a gente poder estar continuando fazendo a descrição química da sinapse, né? E aqui a gente tem os neurotransmissores. O que é neurotransmissor? Neurotransmissor é uma molécula produzida por um neurônio que tem a função de dinamizar a transmissão sináptica, de efetivar a transmissão sináptica. Né? Eu tenho marcado nessas caixinhas vermelhas que vocês estão vendo aí os principais neurotransmissores que existem. Você vê que existem muitas outras moléculas. Corticotrofina, oxitocina, vasopressina, bradicinina, gastrina, polipeptídeo pancreático. Mas isso aí, o que isso tem a ver com o sistema nervoso, né? Isso está tudo em um monte de canto, tá falando aqui de substância de hormônio da tireoide, de hormônio da pituitária, da hipófise, de hormônios do intestino. Né? Se duvidar, vai ter coisas aqui que nem são hormônios também. Ou seja, isso mostra que a célula neuronal, né, ela pode ser modulada por uma diversidade de substâncias, entre elas hormônios que são didaticamente descritos como relacionados a funções diferentes. Por que didaticamente descrito? Olha, gente, não tem uma etiquetinha no GH para falar aquele hormônio de crescimento, por exemplo. Nem Deus viu a Terra falar, isso aqui, essa molécula é o hormônio de crescimento. Os nomes, os rótulos, os labels que nós damos para essas moléculas, eles estão diretamente relacionados com a função a qual aquela molécula estava exercendo quando ela foi descoberta. Então, se a primeira coisa que aquela molécula, quando ela foi descoberta através, por exemplo, da função do crescimento. Então, se a primeira coisa que aquela molécula, o homem descobriu que ela faz é produzir crescimento, ela é chamada de hormônio de crescimento. Né? Então, a gente estuda, né, que o corticoide é um anti-inflamatório. Né? É um modulador dos processos inflamatórios, que é um hormônio produzido pela córtex da glândula suprarrenal.
Beleza. Só que a gente tem esse conhecimento, né, da função dele como anti-inflamatório porque a gente descobriu. Não significa que ele não tem outras funções, com GH, né? Assim como aminoácidos, como por exemplo o GABA, que é o aminoácido gama-aminobutírico, né? Glicina. Ué, mas o aminoácido não serve para fazer proteína, como um bloquinho de Lego da construção de proteína? Sim. Mas isso mostra para a gente que todas as funções que nós atribuímos às moléculas orgânicas são puramente acadêmicas, puramente didáticas. A molécula não foi feita para ser um GH. É uma molécula que existe por ali e vai exercendo as funções dela. A gente que vai atribuindo esse finalismo, né, idealista, filosoficamente falando, às moléculas do organismo. Então a gente pode dizer que, teoricamente, o neurônio ele pode ser modulado, a sua função de neurotransmissão, de processamento de informações pode ser modulada por uma série de substâncias que originalmente não foram relacionadas à neurotransmissão, como a glicina, esses hormônios, como a gastrina, como a insulina. Mas eles vão ter funções. O corticoide tem funções importantíssimas nos processos da dinâmica da neurotransmissão, por exemplo, durante aprendizado, por exemplo. Só que aí que está. Isso também mostra que a única função da neurotransmissão não é a manipulação de informações naquele momento delimitado no espaço-tempo. As sinapses, elas também são, como qualquer outro sistema endócrino de comunicação intercelular, né? As sinapses, oi, Rochinho, é meu netinho, depois eu mostro para vocês. As sinapses, elas são, na verdade, estruturas de comunicação celular. Ele está brincando, querendo participar da aula. Que podem modular a abertura de canais e, assim, trabalhar na transmissão sináptica e no processamento de informações, né? Ou podem também modular, através de segundos mensageiros, aqueles receptores que a gente viu, né, que tem aquelas cascatas internas, modular outras funções do neurônio, como, por exemplo, o crescimento, a plasticidade, né, a expressão de proteínas na membrana, isso a gente vai ver. Então, quando a gente falar em neurotransmissor, eu estou geralmente, durante as aulas do curso daqui por diante, me focando a um número restrito de células, de substâncias que são produzidas pelos neurônios e a função delas, academicamente, a primeira função delas dentro da biologia celular foi a transmissão sináptica. Mas é o que eu digo, porque a serotonina não vai ter outras funções, tipo modular a plasticidade neuronal, modular a expressão de enzima na membrana da célula. Sim, mas ela primeiro foi descoberta como neurotransmissor na transmissão sináptica de informações. Tá? Por exemplo, esses outros hormônios, a maioria deles, não todos, mas muitos deles nem são produzidos por neurônios. Então, quando eu falo que é o corticoide, o cortisol, ele está interferindo nos processos, nas cadeias de plasticidade do hipocampo, no aprendizado, por exemplo, eu estou dizendo que essa molécula, né, ela está agindo numa célula, necessariamente, sendo que ela foi produzida em outro lugar, foi produzida lá na medula da minha adrenal, né? Que eu saiba, lá é o lugar que mais produz corticoide, mas ele tem uma função de neurotransmissão. Então, voltando a esse slide, a gente tem essas 10 moléculas aqui que eu destaquei, são, digamos assim, as mais importantes moléculas neurotransmissoras que a gente vai focar mais durante o resto do curso. Serotonina, dopamina, norepinefrina, epinefrina, que na verdade é norepinefrina, é a mesma coisa, e acetilcolina, são chamados neurotransmissores, são aminérgicos. E que na grande parte, minha filhinha passando por aí, descabelada, acordou agora, que na grande parte dos fenômenos neuronais, obviamente eles também produzem potenciais pós-sinapsatórios inibitórios, mas eles têm funções também neuromodulatórias. São sabidos que têm funções na modulação da fisiologia do neurônio em uma escala mais larga de tempo. Quanto que existem além das aminas, existem também aminoácidos, né? Que são o GABA, o glutamato principalmente, o aspartato e a glicina. Está aqui a glicina. GABA e glicina são neurotransmissores aminoácidos inibitórios. Por quê? Porque eles vão abrir canais de cloreto ou de potássio. Isso aqui eu tentei fazer um menos de uma bolinha, tá, gente?
imagino que isso aqui é um menos dentro de uma bolinha. São neurotransmissores que vão basicamente abrir canais de potássio ou de cloreto, fazendo a hiperpolarização da membrana da célula. Ou seja, um potencial pós-sináptico inibitório. Eu tenho que fazer o contrário, que essa câmera é especular, né? Quanto que o glutamato e aspartato, né, eles vão ter uma função excitatória. Eles abrem canais de sódio ou de cálcio, fazendo com que o potencial de membrana da célula se torne mais positivo, ou seja, isso aproxima a célula de se poder responder com potenciais de ação. Então, esse binômio GABA, glicina, glutamato, aspartato, eles são 95% da neurotransmissão do cérebro. 99%. Toda a computação neural. Quando a gente fala de potencial pós-sináptico excitatório inibitório, relacionem isso a GABA ou glutamato, aspartato, ou glicina, tá? Que são basicamente as unidades, os bits computacionais, a gente viu na última aula e vai ver mais para frente também em outros momentos do curso, que dão um grande pool computacional do processamento de informações da rede, da grande internet cerebral de neurônios, formada por neurônios. Então essas aminas também vão fazer parte disso, é óbvio, mas elas estão envolvidas em outras funções de modulação desse sistema. Seja uma modulação a curto prazo, ou seja, o que eu chamo de modulação? Enquanto esses aminoácidos do binômio, né, glutamato, GABA, glicina, aspartato, né, estão ali fazendo a computação neural, na grande multidão de sinapses, esses neurotransmissores aminérgicos, eles tendem a regular o sistema de uma forma mais estereotípica. Tenho aqui um grupo de 1 milhão de neurônios processando as informações dele via GABA e glutamato. Vem a serotonina, ela modula de uma forma global a atividade de todas essas células, seja modular para baixo ou para cima. Tipo, aumentando a estabilidade dessas células, diminuindo a estabilidade dessas células, ou mudando o timing de resposta. Aí, meus queridos, aí a criatividade vai permitir a gente pensar o que essa serotonina vai estar fazendo nessa multidão. Ou seja, a serotonina não está participando dessa computação neural, mas está participando da modulação do computador. Isso é muito importante, porque como esse curso de neurociência é feito por um psiquiatra, e por isso ele é instrumentalizado para a saúde mental, para a psiquiatria, isso é muito importante. Porque 90% dos tratamentos eles estão relacionados com a manipulação destes moduladores, não da computação neural em si. Eu posso dizer que a computação neural está para os moduladores da forma que suas ideias e pensamentos estão para os seus estados de humor. Entenderam? Isso é muito importante. Gente da psicofarmácia, vocês vão assistir essa aula, tá? Essa aula tá... Eu acho que eu estou conseguindo explicar isso de uma forma bem didática. Eu estou aprendendo a usar esse pontinho preto aqui. Estou imaginando a carinha de vocês aqui, nesse pontinho preto, né? Isso é interessante, porque então o antidepressivo, enquanto uma medicação, ele não vai mudar o que você pensa. Ele não vai alterar suas ideias. Ele vai mudar como seu sistema está funcionando para produzir esses pensamentos. Então essas aminas, e a gente vai estudar elas ao longo dos cursos, tanto de psicofarmacologia quanto de neurociências, elas são muito importantes para esse processo de modulação, e formando sistemas específicos, né? Aqui eu estou nessa figura, quando eu estou mostrando aqui no quadrado vermelho, exatamente essa função computacional do GABA e do glutamato, está rodando aqui. Acabou. Eu acho que ele vai salvando na medida que eu mudo de slide. Né? Aqui ele está fazendo a relação da computação. Esses outros neurotransmissores, essas 4 aminas aqui que eu resumi, que eu tirei a epinefrina por ser a mesma coisa, elas vão estar relacionadas com processos modulatórios do sistema. E aqui eu tenho, quando está em Leading Function, eu tenho aqui uma coisa bem tabajara, né? Mas que já dá uma ideia geral do que esses neurotransmissores modulatórios vão modular. A acetilcolina, ela dentro do sistema nervoso central, ela manipula principalmente os nossos processos de consolidação de memória.
principalmente. Mas também trabalha com controle muscular, junto com a dopamina dentro dos núcleos da base. Então, toda a parte do controle do movimento, ela tem participação da acetilcolina. Ela é presente principalmente no sistema nervoso central, mas também existe no sistema nervoso periférico. Tanto por quê? Porque a acetilcolina é um neurotransmissor que vai produzir a contração dos músculos estriados, tá? Como também é um neurotransmissor que vai controlar o sistema nervoso autônomo. A gente vai ver isso na aula do sistema nervoso autônomo. Além da acetilcolina, a gente tem a serotonina, a famosérrima serotonina, que ela, dentro do sistema nervoso central, ela atua principalmente na regulação do humor e do sono, sim. A serotonina, ela é um hormônio que, digamos assim, que conspira para que você durma. Não vou dizer que ela te ceda, porque você pode tomar serotonina e você não vai ficar com sono por causa disso, né? E regula o humor, também de uma forma muito complexa. Aliás, eu talvez até contrarie um pouco essa regulação do humor, isso que eu estou dando que isso é uma descrição didática. Eu acho que a serotonina controla muito mais a ansiedade do que o humor, mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, são minhas impressões pessoais, inclusive, né? E fora do sistema nervoso central, o intestino, tá? Ele é todo controlado, a musculatura intestinal, por serotonina. No intestino, a serotonina tem um aspecto de neurotransmissor computacional, no intestino. Então, existem mais receptores para serotonina no intestino do que dentro do sistema nervoso central, tipos diferentes. Existe maior quantidade de moléculas de serotonina no seu intestino do que no seu cérebro, né? Tanto que isso explica por que muitas das medicações serotonérgicas, elas vão ter muitos efeitos colaterais gastrointestinais, né? A dopamina, né? Muito famosa também. Todos eles são muito famosos do imaginário popular. Ela está também junto com a acetilcolina no controle dos movimentos voluntários. Tanto que o Parkinson, que é uma doença dita, ela não é uma doença do movimento, ela é uma demência subcortical, mas ela afeta dentro da vida do paciente os movimentos de uma forma mais precoce, mais sustentada, né? Ela está relacionada com a redução do aporte de da modulação dopaminérgica dos núcleos da base. Os neurônios GABAérgicos e glutamatérgicos estão ali computando movimentos, e a dopamina é algo que facilita a produção de movimentos, né? Tanto que você tira a dopamina, você reduz a produção de movimentos, o que também pode ser feito quimicamente com aldol, por exemplo. Agora, dentro do sistema nervoso, ela está relacionada com cognição e Rhodes Pathway. A gente vai falar disso mais. Primeiro, não concordo que a dopamina está relacionada com cognição. Dopamina está relacionada com processos executivos de forma mais específica. E atenção, que é um processo executivo. A gente vai ver isso na aula de atenção, tá? A gente vai ter uma aula de atenção, a gente vai trabalhar sobre isso. Agora, isso é fato, a dopamina está relacionada com as nossas vias de recompensa, né? Eu não sei muito bem explicar se o núcleo accumbens, que o pessoal da Farmaco estudou na aula passada, está diretamente relacionado à recompensa, à produção do sentimento de recompensa, ou a busca do sentimento de recompensa, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu sempre, quando falar em núcleo accumbens e área septal, vou falar tanto do fenômeno da experiência da recompensa, que é o prazer, é o êxtase, quanto também de toda uma cascata de motivações que te levam a buscar essa recompensa. Isso a dopamina é diretamente relacionada. Não é à toa que você cheira uma carreira de cocaína, que é um potentíssimo inibidor da recaptação da dopamina, e também agonista dopaminérgico, você fica doidão, em termos de prazer, fica em êxtase, pelo menos no início, né? Aqui está falando do hipotálamo, eu sei lá por que ela colocou hipotálamo aqui, porque tem um monte de outros lugares que a dopamina está no hipotálamo também, porque ali ela é uma coisa secundária dela na produção de prolactina, mas ela é um hormônio que geralmente é produzido em 2 centros, a gente vai ver isso, do cérebro, e está presente no cérebro inteiro. E fora do cérebro também? Também. O sistema nervoso simpático, que produz a gente vai estudar ele, mas que produz o aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, ele é sensível à dopamina também. Ela não é usada como neurotransmissor de forma tão
de uma forma, digamos assim, a um rigor formal, como neurotransmissão no sistema nervoso, pelo sistema nervoso autônomo, mas ela tem ação, no rim principalmente. E a norepinefrina, que dentro do sistema nervoso, também chamada de noradrenalina, ela está relacionada com fight or flight response. Também, diria eu claramente, com a modulação da ansiedade. A gente vai estudar isso mais para frente. Aqui está um sítio de localização dela, que é a medula adrenal, mas existem também estruturas no cérebro relacionadas com ela. A adrenalina também está relacionada, a adrenalina está relacionada com a modulação, junto com a serotonina, com a melatonina e com a histamina. Juntos são os 4 neurotransmissores que trabalham o ciclo de sono. A psicofarmaco vai estudar isso com mais cuidado. Então a gente vai falar agora dos sistemas monominérgicos. Como essas substâncias são moduladoras, né, a dopamina, diria assim, é um modulador do sistema de recompensa, do controle dos movimentos voluntários, né? Ela não faz parte da circuitaria computacional do cérebro. Será que vocês estão entendendo o que quer dizer quando eu falo de circuitaria computacional? Você imagina aquelas imagens, aquelas coisas de desenho animado de computador, aquelas luzinhas piscando, né? Ou seja, os transistorzinhos computando as informações. Ela age tudo. Ou seja, posso dizer então que a massa de todos os meus neurônios do córtex pré-frontal, todos eles têm uma conexão de dopamina que vai atuar nesses neurônios de uma maneira mais ou menos estereotípica, ou seja, em bloco. Entenderam? Por quê? Porque a dopamina, que é o sistema dopamina, ela é liberada, formando o sistema dopaminérgico, por pequenos núcleos de células que estão aqui, ó, basicamente 2 pequenos núcleos. Todos 2 no mesencéfalo. Um chamado substância negra e outro chamado tegmentum, ou área tegmentar ventral. Ventral porque está, né, dentro do mesencéfalo na frente, mas tudo bem. Esses 2 núcleos são, sei lá, o tamanho deles. A substância negra ela deve ter o tamanho, sei lá, de um grão de arroz. E a área tegmentar ventral também. Esses 2 grãozinhos de arroz, eles têm os neurônios que produzem a dopamina, que vão irradiar, que são essas linhazinhas que vocês estão vendo aqui, projeções para todo o cérebro. Por isso que ele é modulador. Eu tenho então ali uma massinha de neurônio, tá? Da ordem de 2 grãos de arroz, dentro de 3 quilos, 4 quilos de cérebro, né? Que vão inervar virtualmente o cérebro inteiro. Então, são conexões que vão se distribuir, vão se dissolver pelo cérebro. E na hora que esses neurônios da substância negra, da substância tegmentar ventral se ativam, de certa forma, eles vão mandar ondas de atividade de uma forma estereotípica para o cérebro inteiro. Por isso que a psicofarmacologia funciona. Porque ela trabalha nesse nível de complexidade. Ou seja, patético, né? Porque isso não é computacional. Isso é modulação da computação. Vocês estão entendendo? E essa dopamina vai ter ações estimuladoras em alguns grupos de células, inibidoras em outros grupos de células, fazendo essa modulação. Isso é basicamente 4 vias dopaminérgicas importantes da gente conhecer. Elas estão aqui, esse é um esquema do livro do Stahl, elas estão aqui bem determinadas. Uma delas que eu vou chamar de nigroestriatal, porque ela sai da substância negra no mesencéfalo e cai dentro do striatum. Pessoal da psicologia, vocês estudaram striatum na aula passada, que faz o quê? Que é o departamento de produção, né? Esse striatum é exatamente a região do cérebro que controla os movimentos, que produz movimentos voluntários. Então, essa via nigroestriatal é a via que está lesada na doença de Parkinson, que ela tem como função inervar os neurônios estriatais, tá? Produzindo assim o controle do movimento. Então, na verdade, não tem neurônio de dopamina no estriato. O neurônio de dopamina está aqui na substância negra. O que tem no estriato é a sinapse dopaminérgica. A projeção de dopamina lá para o estriato, onde você vai ter a modulação do controle da computação do movimento. Do tegmentum saem 2 vias muito importantes. Uma via que é chamada via mesolímbica, está aqui. Ela vai diretamente para o núcleo acumbiziário septal, principalmente, tá?
modular o nosso sistema de recompensa. É a linha que é ativada quando você cheira cocaína. Mas também a mesma linha, ou a mesma via, que é ativada, ou pode estar mal ativada, mal modulada, quando você produz delírios e alucinações. Ué, quer dizer que o delírio e a alucinação é produzido no meu núcleo accumbens? Porque, na verdade, o núcleo accumbens é uma estrutura que também vai se conectar com milhões de outras estruturas. Né? Por isso é uma estrutura de produção de prazer e por isso produção de motivação, ela é uma estrutura que provavelmente vai excitar vários pedaços do seu córtex para você buscar conseguir suas coisas do seu dia a dia, né? Por exemplo, tá com fome? Não, fome é muito primário. Você quer uma Lamborghini? Trabalhe, rale, eleja-se deputado, roube, faça o que for. Quem está fazendo, o núcleo accumbens é o motor para esse haja. Agora, o objeto da ação, o como agir, é o cérebro que está produzindo isso dentro das suas 1000 regiões. E o núcleo accumbens, então, ele é o quê? Ele é o motor para esses processos cognitivos complexos. Por isso, provavelmente, quando você superativa o núcleo accumbens, você produz uma superativação de outras regiões do cérebro que vão precisar produzir os delírios, alucinações, a mania bipolar e coisas do gênero. Deve ser por isso, por exemplo, que Aldol trata tanto mania bipolar quanto trata esquizofrenia, que são processos de hiperexcitação que nascem no sistema límbico, mas não se resumem a ele. E a segunda via, que sai do tegmento, é a chamada via mesocortical, que inerva primordialmente regiões do córtex pré-frontal, tanto o dorso lateral, quanto o ventro medial e também o órbito frontal, que não está nessa figura. Que é o córtex o quê? O córtex pré-frontal, essas regiões, são as regiões do controle executivo, e a gente vai estudar isso na hora certa. Então, são regiões que controlam, ou seja, são regiões que vão produzir o controle, a gestão executiva do seu cérebro. Né? E também estão muito conectados com o núcleo accumbens. Provavelmente é o córtex frontal que vai determinar a maioria das doenças psiquiátricas, exatamente por defeitos nessa gestão. Isso é muito legal e a gente vai ver isso para frente. Além dessas duas vias, mesocortical e mesolímbica, e a nigrostriatal, existe uma via chamada tuberoinfundibular, que está aqui, que são neurônios de dopamina, que estão aqui ó, no próprio hipotálamo, tá bom? Que controlam ali na hipófise a produção de prolactina, que é um hormônio que leva à ativação das células glandulares das mamas para a produção de leite. Então, a dopamina ela tem uma ação inibitória sobre essas células de produção de prolactina. Então, quando eu tomo uma substância que bloqueia a dopamina, como por exemplo o Aldol, o que vai acontecer? Você pode começar a lactar, produzir leite. O Aldol não faz isso não, mas a sulpirida antigamente era terrível, cara. Se você queria virar uma vaca leiteira, era só tomar sulpirida. Ah, que bonitinha a serotonina. De forma semelhante à dopamina, a serotonina também existem alguns núcleozinhos na ponte, né? Ponte é essa região aqui, ó, que eu vou desenhar em vermelho. Isso aqui é a ponte, tá? Ponte. É uma região do tronco cerebral, onde existem uma das coisas que tem de importante lá são os chamados núcleos da RAF. Também, se eu somar tudo, deve dar uns 2, 3 grãos de arroz, de volume de célula, tá? Mas que estão ali, ó, pulverizados com uma areinha. Se você olhar os núcleos da RAF, ele parece uma coisinha, uma areinha ali na ponte. O que essa areinha faz? Ela, ali, esse grupo michuruca de células, manda conexões de serotonina para todo o cérebro. Mas aí é todo o cérebro mesmo. Do sistema visual ao sistema límbico, passando pelo córtex pré-frontal. Talvez o sistema serotonérgico seja o sistema mais difuso no cérebro. Também é o sistema que tem o maior número de receptores. A gente está vendo aqui, ó. Quanto para dopamina eu tenho por volta de 5 receptores diferentes, para serotonina eu tenho aqui algumas, mas eu tenho aqui alguns receptores, cada um com locais e funções específicas. A gente não vai ficar estudando isso tão detalhadamente. Mas a serotonina eu posso dizer que ela tem pelo menos, eu chutaria aí uns 40 tipos de receptores diferentes para serotonina no cérebro. O que faz com que essa onda de serotonina, que esses nucleozinhos da RAF produzem para o cérebro inteiro, vai ter funções muito diversificadas dentro do cérebro.
que no geral, dentro da cognição, estão relacionadas com a modulação do humor e da ansiedade, tá? Diria mais até da ansiedade que do humor. Mas também estão relacionadas com a modulação da percepção afetiva, a percepção visual. Tanto que a maioria das drogas alucinógenas, né, elas têm uma função agonista ou antagonista de receptores da serotonina. Elas modulam a ação desses receptores. Então, a serotonina ela é um sistema muito difuso e muito complexo, que sai dos núcleos da RAF, tanto para o cérebro, mas também do núcleo da RAF, elas podem descer, aí não no núcleo da RAF, mas da substância periaquedutal, elas podem descer para a medula espinhal, fazendo parte do chamado sistema de controle do portão da dor, que a gente vai estudar isso também numa aula posterior. Eu já misturei tudo, é neurociência e psicofarmaco aqui, tá? Estou falando da psicofarmaco. Vou andar mais um pouco mais rápido, já temos 1 hora de aula. Aqui agora nós estamos falando da noradrenalina, que também é um núcleozinho de células, tá? Que está aqui, também na ponte. Esse núcleo é chamado de locus ceruleus, tá? Que produz esses neurônios noradrenérgicos que vão inervar todo o cérebro a modelo da serotonina. Só que com um número menor de receptores conhecidos. Basicamente, a gente tem 2 grandes famílias de receptores noradrenérgicos, os alfa e os beta, que tem tanto ação no sistema nervoso central quanto ação no sistema nervoso periférico. Porque a noradrenalina é o principal neurotransmissor, na sua forma adrenalina, do sistema nervoso simpático, que produz a hiperatividade vegetativa, ou seja, o seu coração vai bater mais depressa, a pressão sanguínea vai subir. Tanto que a maioria das medicações para pressão, elas estão relacionadas com bloqueio dos receptores alfa ou beta adrenérgicos, por exemplo. E dentro do cérebro, esse sistema está diretamente relacionado principalmente com o controle da atenção e da ansiedade. A gente vai ver uma figura numa aula para frente dos 3 grandes sistemas aminérgicos, que é dopa, nora e serotonina, formando um conjunto de anéis que se sobrepõem às interseções exatamente aonde. É muito linda essa imagem, que ela mostra didaticamente como que a dança desses neurotransmissores regula os nossos estados cognitivos de uma forma complexa e sempre complementar uma a outra. Se eu falar de humor, eu vou estar falando de dopamina e serotonina. E também noradrenalina. Se eu falar de ansiedade, eu vou falar de serotonina e noradrenalina. Se eu falar de motivação, eu vou estar falando de noradrenalina e serotonina, de atenção, desculpe, de noradrenalina e de serotonina e de dopamina. Se eu falo de motivação, eu já falo mais só da dopamina mesmo. E aí vai, né? E por último, sistemas colinérgicos, que não faz parte, eles não são tão importantes na psiquiatria, porque eles estão relacionados com os processos cognitivos mais neurais, que é basicamente consolidação de novas memórias e aprendizado, tá? No hipocampo. Eles também já é um sistema mais diferente desses 3 monominérgicos, que eles são muito nucleados em regiões específicas do cérebro. As células estão ali, elas mandam as ramificações. Por isso são 3 sistemas muito moduladores, que eles mandam ondas modulatórias para o cérebro, né? A acetilcolina está distribuindo em diversos núcleos. Eu tenho aqui um desenho de um cérebrozinho de rato, mostrando inúmeros núcleozinhos onde tem neurônios colinérgicos. O próprio hipocampo é cheio de neurônios colinérgicos. Então, de certa forma, a acetilcolina também já trabalha bastante na computação neural, não só na modulação. Mas ela eu considero didaticamente como prioritariamente um neurotransmissor modulatório. Vai modular principalmente a cognição na aquisição de novas memórias dentro do hipocampo, mas modula também todo o processo de produção de movimentos dentro dos núcleos da base. Tanto que a dopamina e a acetilcolina elas são 2 neurotransmissores complementares no movimento, na produção de movimento, né? Ela atua também na cognição olfativa, enfim, tem principalmente memória e controle de movimento. As 2 grandes ações da acetilcolina do sistema nervoso central. Bom, próximo slide. Deixa eu ver. Aqui eu coloquei o sistema estaminérgico também. Essas células estão basicamente no hipotálamo, nos núcleos tuberosos mamilares do hipotálamo.
Tá aqui. E a histamina é muito conhecida da gente por causa dos antihistamínicos, né, que são remédios para alergia. É uma substância neuromoduladora muito importante e também atua no sistema imunológico de forma muito importante, né, no sistema de regulação da inflamação, né, que é como a serotonina e a bradicinina também. Mas dentro do cérebro, esse sistema está diretamente relacionado com, principalmente, modulação do ciclo sono-vigília. Tanto que os antihistamínicos, que são medicações que a gente usa para alergia, têm um efeito sedativo. Vocês já devem ter percebido isso. Todo mundo já tomou seu Fenergan aí, né? Para uma coceira, para uma pereba e acabou dormindo a tarde inteira. Tanto que na Europa, França, os maiores indutores de sono, quando a gente fica usando benzodiazepina, os antihistamínicos aqui. Eu, pelo menos na minha clínica, também costumo indicar muitos antihistamínicos para a modulação do sono. Porque a histamina ele é algo que conspira para o seu despertar, né? Mas dentro do sistema nervoso central. Eu acho que eu acabei de falar dos sistemas moduladores. Deixa eu ver o próximo slide, está meio lento. Eu vou ter que dar uma salvada nisso aqui. Muda de slide, filho. Isso, acabei. Agora a gente vai fazer uma aula de efeito sináptico, que eu vou dividir, como eu fiz, vou fazer isso em 2 aulas, tá? Vocês assistiram agora a primeira aula, onde a gente falou de sinapse e do sistema de neurotransmissão. Agora a gente vai para uma segunda aula, onde a gente vai falar principalmente voltar naquele ponto lá do receptor que tem uma cascata de segundos mensageiros, para a gente falar que tipo de coisa a sinapse faz. Essa é uma aula bem farmacológica, mas vai ser curta e vai ser legal, tá bom? Beijo para vocês. Até daqui a 5 minutos. Para.